Olá, eu sou a Silvia e eu tô aqui para gravar um vídeo para explicar um pouquinho do tema 1, pausa, e explicar um pouquinho os símbolos, tanto os símbolos de pausa quanto o triângulo e as cores do Paul Gilbert. Bom, vamos lá. Eu entendo que a pausa é importante para a gente poder enxergar, para a gente poder perceber melhor o triângulo, né? Então a ideia é pausar, por isso que o tema 1 é a pausa, é pausar, ensinar as pessoas a fazer pausas, olhar para si, colocar o holofote para dentro e não para fora, e aí poder enxergar melhor o corpo, a cognição, que são os pensamentos e as emoções. Então, só é possível olhar se eu pausar, né? Porque a gente vive, assim, na maioria do tempo, muitas vezes no piloto automático. Então, a gente precisa aprender a fazer pausas para a gente sair desse piloto automático e ter mais momentos de presença. E aí, depois que a gente entra no triângulo, que a gente começa a enxergar melhor esse triângulo, esse corpo, esses pensamentos e essas emoções, a gente consegue identificar os sistemas que a gente fica variando entre um e outro. O que é isso? É o modelo de regulação emocional do Paul Gilbert, que seria o vermelho, o azul e o verde. Teoricamente, a gente precisa estar na maior parte do tempo, ou é uma expectativa, ou um desejo, em que a gente fique no azul. O que é o azul? É quando a gente está trabalhando, quando a gente está produzindo, criando. Então, o azul é o sistema de aprendizagem. Então, a gente produz dopamina, por exemplo, quando a gente está criando, produzindo, trabalhando, se exercitando. Então, esse é o azul. Só que a gente não fica, né, a maior parte do tempo no azul. Muitas vezes esse azul, ele pode virar um vermelho, né? O que é o vermelho? O vermelho é o sistema de ameaça. O que acontece quando a gente fica no vermelho? A gente produz muito cortisol. Então, a gente só é bom a gente produzir cortisol quando a gente realmente precisa, né? Quando a gente precisa lutar ou fugir. Agora, se a gente fica produzindo cortisol muitas vezes por dia, vários dias seguidos, isso pode gerar, né, muitas doenças, pode gerar problemas emocionais e físicos. Então, é muito importante que a gente possa identificar quando a gente está no vermelho, quando a gente está nesse sistema de ameaça, que a gente está muito triste ou com muita raiva, enfim, a gente está sofrendo, né? Quando a gente está no vermelho. Então, o treinamento de mindfulness do BMT, ele busca, né, com que as pessoas identifiquem os vermelhos. Que momentos que ela está no vermelho? E aí, para ajudar a lidar, manejar um pouco mais esse vermelho, existe o verde, que é o sistema de suavização, que é quando a gente faz coisas para se cuidar, para se acolher, né? Então, existe os verdes de longo prazo e os verdes de curto prazo. Os verdes de curto prazo, eles podem, se a gente não cuidar, eles podem virar vermelhos, né? Comer demais, beber demais, fumar demais, enfim, comportamentos que todos nós temos, né? Assistir Netflix demais, mas que a gente precisa ficar mais atento a que momentos que eu tô recorrendo a esses verdes de curto prazo. Se eu tô recorrendo a eles, só recorrendo a eles, ou eu tô também desenvolvendo alguns verdes de longo prazo, né? Que um deles também pode ser a respiração, a pausa, né? Então,
esses três símbolos, eles têm uma relação, né, bastante forte entre eles, porque o adesivinho da pausa ali em cima, ele é importante, né, para que a gente consiga olhar para o nosso corpo, as nossas emoções, a gente precisa parar, a gente precisa pausar. Depois a gente olha para o triângulo, né, que somos nós. Então temos o corpo, a cognição e as emoções, e depois a gente vai usar o modelo de Paul Gilbert, que fala dessas cores e o quanto a gente precisa perceber em que momento que a gente está no vermelho, que a ideia não é sair do vermelho e ficar no verde. Não, a ideia é identificar os momentos do meu dia, da minha vida, que eu fico no vermelho, né? E perceber, às vezes, que eu preciso de uma psicoterapia, eu preciso olhar para esses vermelhos, perceber de onde eles vêm, né? O que eu tô fazendo para que eu continue nesses vermelhos. Então, muitas vezes as pessoas precisam também de um cuidado, de uma terapia, de um autoconhecimento para ela poder entender melhor, compreender melhor os conteúdos, né, que estão mantendo esse vermelho, né? Então é isso. Espero que tenha sido claro.